fechado, bem estudado. Tecnologia. Podemos? Bom, boa noite a todos. Boa noite. Vamos falar hoje sobre bactérias e fungos. Eu sou Samuel, da aula da nossa docente Isabel, junto com meus colegas Sheliane, Ricardo e Elis. Hoje vamos falar sobre o que são bactérias gram-positivas e gram-negativas, classificação das bactérias, reprodução das bactérias, importância das bactérias, doenças bacterianas, bactérias resistentes a medicamentos, fungos, habitat dos fungos, reprodução assexuada, reprodução sexuada, alimentação dos fungos, curiosidades e doenças causadas por fungos. Bom, aqui já começamos do o que são bactérias. As bactérias são organismos unicelulares procariontes, são conhecidas principalmente pelas doenças que causam em seres humanos. Entretanto, existem as bactérias benéficas, que no caso, as que fazem parte da flora intestinal do nosso organismo e nos ajuda em todo o processo que lá existe. Quando fala aqui unicelulares, falando de uni, já dá a dica, né, de unidade, uma célula, unicelulares. Bactérias são organismos unicelulares que não possuem núcleo definido, nem organelas membranosas. Podem ser classificados de acordo com o seu formato, sendo as formas mais comuns a esférica, a de bastão e a espiralada. No caso aqui, quando fala que eles possuem núcleo, não possuem núcleo definido nem organelas membranosas, diferenciando ela de outros tipos. Muito conhecida por causar doença nos seres humanos, as bactérias apresentam também a sua importância, atuando, por exemplo, na decomposição da matéria orgânica, sendo utilizadas na fabricação de alimentos como iogurtes. Eu acredito que todo mundo aqui conhece, tem muita propaganda do Yakult, que fala que ele vai ter as bactérias, se eu não me engano, se chamam lactobacillus vivos, os Casei-Shirota. Tem também os iogurtes, como por exemplo o Activia, que ajuda no processo da digestão, que tem prisão de ventre e essas coisas. As células bacterianas são dotadas de parede celular, uma estrutura localizada externamente à membrana plasmática. A função da parede celular é garantir a manutenção do formato da célula e protegê-la. Para se movimentar, muitas espécies de bactérias contam com flagelos. No caso, os flagelos eles estariam, na parte da camada da parede celular, para ela ali se movimentar. Essas estruturas podem ocorrer em toda a superfície da célula ou estarem concentradas nas extremidades. As bactérias podem apresentar também as chamadas fímbrias, que são estruturas filamentosas semelhantes a pelos utilizados por esses organismos para se aderir ao substrato. No caso, quando usa essa palavra meio complicadinha de entender, o substrato seria a base para ela permanecer no lugar, para ela se aderir, para ela continuar ali. Aqui nós vamos falar sobre bactérias gram-positivas e gram-negativas. Bactérias gram-positivas e gram-negativas é uma técnica denominada coloração de gram, que permite classificar as bactérias em dois grupos por meio de análise das diferentes existentes na composição da parede celular. Quando submetida à coloração de gram, a parede celular das bactérias pode adquirir coloração violeta ou avermelhada. Esse processo aqui geralmente vai acontecer em laboratórios. Por exemplo, o paciente ele tem uma bactéria, uma doença bacteriana, e para descobrir eles vão fazer ali no laboratório, usando a coloração de gram, para saber se essas bactérias são gram-positivas ou gram-negativas. As bactérias coradas de violeta são chamadas de gram-positivas, que se caracterizam por apresentar uma parede celular mais simples e rica em peptídeo glicano. O peptídeo glicano é como se fosse algo que faz dela, faz a parede celular da bactéria ficar mais resistente, mais rígida.
As bactérias gram-negativas, por sua vez, coram-se em vermelho e apresentam uma estrutura mais complexa com menos petidilglicano. No caso, a parede celular das bactérias gram-negativas, ela vai ser menos resistente quanto as das gram-positivas. Determinar se uma bactéria é gram-positiva ou gram-negativa é importante para indicar, por exemplo, que tratamento deve ser adotado em caso de infecções. As bactérias gram-negativas, por exemplo, são, em geral, mais resistentes aos antibióticos que as gram-positivas. O porquê que elas são mais resistentes aos antibióticos? Eu fiz uma pesquisa por fora e vai falar que as bactérias, no caso essa gram-negativa, ela produz uma enzima que a outra não produz, e essa enzima ela bate de frente com os antibióticos quando administrado para combater ela. Então ela vai tendo essa resistência maior. As bactérias gram-negativas, por exemplo, são em geral mais resistentes aos antibióticos que as gram-positivas. Aquilo que eu acabei de Samuel, mencionar agora. desculpa te interromper. Sim, por favor. Essa falta de doença resistência, questão de doença resistente à medicação, né? Tem a ver com a parede dela ou não? Com a parede dela, É. bom, pelo que eu pesquisei, tem a ver com essa enzima que ela produz. A parede em si não tem nada a ver. Tem também. Pode ser. Obrigada. Aqui, as classificações das bactérias. Vamos ter as cocos, streptococcus, bacilos, víbrios e espirídeos. Cocos são bactérias que apresentam formato esférico, podem ocorrer isoladas ou em agrupamentos quando ocorrem aos pares. São denominadas diplococos. Quando formam uma cadeia, são denominadas streptococcus. Quando se agrupam como um cacho de uva, são chamadas de staphylococcus. Bacilos. Bactérias que apresentam formato de bastão, podem ocorrer isoladamente aos pares, diplobacilos ou em cadeia, streptobacilos. Temos também os espirilos, que são bactérias com formato helicoidal e rígido. No caso, esse formato helicoidal que vai ter também nas espiroquetas, ele é como se fosse um cachinho. Não estava lá na imagem, mas é como se fosse um cachinho, esse formato helicoidal. A diferença dos espirilos para espiroquetas é que os espirilos eles são rígidos, já as espiroquetas são flexíveis. Vibrião, bactérias que apresentam formato de vírgula, como a gente viu anteriormente na imagem. Agora, sobre a reprodução das bactérias. A maioria das bactérias se reproduzem por divisão binária, um processo assexuado em que uma bactéria se divide em duas. As células filhas são geneticamente iguais, sendo chamada de clones. O processo é relativamente rápido, em condições adequadas. Algumas espécies são capazes de dar origem a uma nova geração em apenas 20 minutos. No caso, como vemos aqui na imagem. Essa seria a mãe, que ela vai começar o processo aqui, e aqui ela está começando a se dividir, e aqui ela já está dividida. As bactérias podem realizar processos de recombinação genética, o que promove variabilidade genética. A recombinação genética pode ocorrer por meio de 3 processos. Conjugação, 2 bactérias se unem e uma bactéria doa DNA para outra. Transformação, bactérias incorporam fragmentos de DNA que são livres no meio. E transdução, bacteriófagos, vírus que infectam bactérias, carregam genes de uma bactéria para outra. Agora, sobre a importância das bactérias. As bactérias, diferentemente do que muitos pensam, não são responsáveis apenas por causar prejuízo aos seres humanos, havendo muitas espécies importantes para a nossa saúde. No nosso intestino, por exemplo, há várias espécies de bactérias as quais são fundamentais para garantir o funcionamento normal do órgão. A nossa microbiotina intestinal, que é aquela que eu falei no começo do slide.
auxilia na absorção de nutrientes, produz vitaminas e auxilia a evitar a proliferação de agentes patogênicos. No caso, eu trouxe essa imagem ilustrativa só para terem uma noção dela, pode até combater, né, para não uma doença ali, uma patologia se desenvolver mais. Economicamente, as bactérias são muito importantes, por exemplo, por serem usadas na fabricação de vinagre e iogurte. Não podemos nos esquecer também da toxina botulínica, produzida pela espécie Chloristidium botulinum. Essa toxina é bastante utilizada para minimizar rugas e linhas de expressões. Alguns antibióticos também são produzidos por bactérias. Bom, quem estiver pensando em fazer procedimentos estéticos, vai ser isso aqui que vai ser injetado, o Chloristidium botulinum. As bactérias também apresentam importância ecológica, atuando, por exemplo, na decomposição da matéria orgânica, junto com os fungos. No caso aqui, você comprou um pão, uma verdura, ficou tanto tempo lá na geladeira, daqui a pouco quando você vai estar verde, está cinza. São as bactérias e fungos agindo ali para decomposição daquele alimento. Agora o meu colega vai dar continuidade. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou estar dando continuidade no trabalho referente a doenças de bactérias e tratamentos. Doenças de bactérias são sífilis, hanseníase, tétano, pneumonia bacteriana, meningite e leptospirose. A sífilis. A sífilis é uma infecção sexualmente transmitível, IST, curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema parellum. Pode apresentar várias manifestações clínicas em diferentes estágios. Os estágios da sífilis são primária, secundária, latente e terciária. Nesses três estágios, os sintomas são diferentes. Na primária, o sintoma dela é que a bactéria se concentra só em um ponto da infecção. Normalmente no pênis, ou na vulva, ou na parte bucal. A secundária já é diferente. A secundária, ela após o contágio, ela começa a ter sintomas depois de 12 semanas. De 1 semana a 12. E nisso ela já tem sintomas de... Como se fala? Vermelhidão na pele, só que ela não causa coceira. Ela só traz mancha na pele e vermelhidão. A latente, ela só tem o diagnóstico, porém ela não traz sintomas. E a terciária, ela tem sintomas cutâneos e correndo risco de morte. A sífilis é tratada com penicilina, mais conhecida como bezetacil. Os parceiros sexuais também devem ser tratados. A hanseníase é uma doença crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que pode afetar qualquer pessoa. Caracteriza-se por alteração, diminuição ou perda de sensibilidade térmica, dolorosa, tátil e força muscular. Principalmente em mãos, braços, pés, pernas, olhos e pode gerar incapacidade permanente. A hanseníase tem cura. O tratamento é feito nas unidades de saúde e é gratuito. A cura é mais fácil e rápida quanto mais precoce for o diagnóstico. O tratamento é via oral, constituído pela associação de 2 ou 3 medicamentos e é denominado poliquimioterapia. Normalmente a hanseníase se pega por contato de tosse. Normalmente quando uma pessoa está infectada e estiver do seu lado se tossir, se contaminando também. Contato direto.
O tétano acidental é uma doença grave não contagiosa, causada por uma bactéria Clostridium tetani. Ela é encontrada na natureza. A bactéria causada do tétano acidental pode estar presente na pele, fezes, terra, galhos, plantas baixas, água suja e poeira. Tratamento. O tétano é uma doença grave e às vezes fatal. Caso a pessoa não seja atendida prontamente no hospital, no tratamento são utilizados antibióticos, relaxantes musculares, sedativos, imunoglobulina antitetânica e, na falta dela, soro antitetânico também. Pneumonia bacteriana. Tem como principais agentes infecciosos as bactérias Streptococcus pneumonia, também conhecida como pneumococo. Micoplasma também. Mas esse nome é difícil um pouco. Anifílises influenzais. Os sintomas clássicos da pneumonia bacteriana são falta de ar, mal-estar, dor no peito, tosse e febre. O tratamento da pneumonia bacteriana é por meio de antibióticos. A melhora dos sintomas costuma ocorrer a partir do 3º dia do início do tratamento. Já a meningite, geralmente as bactérias que causam meningite bacteriana se espalham de uma pessoa para outra, por meio de vias respiratórias, por secreções nasal, dor de garganta, víscera, meningitise, Staphylococcus, pneumonia e hemofilus influenzae. O tratamento é com antibióticos e corticoides, administrados assim que possível. A leptospirose. A leptospirose é uma infecção causada por bactéria chamada leptospira, presente na urina de ratos e outros animais, transmitida ao homem principalmente nas enchentes. Ovinos, suínos e cães também pode adoecer e transmitir a leptospirose ao homem. Normalmente, quando o rato começa... Rato vive em bueiro, essas coisas. Aí quando ele sai e faz um xixi na calçada, vamos supor, caso ninguém limpa ou nada do tipo, normalmente a urina desse bicho dura meses e ainda pode causar infecção só por ter deixado lá. Ou também esgoto. A leptospiras presente na água penetram no corpo humano pela pele, principalmente se houver algum ferimento. Quais os sintomas? Os mais frequentes são parecidos com os de outras doenças, como a gripe e a dengue. Os principais são febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas, batata da perna, podendo também ocorrer vômitos, diarreia e tosse. As formas mais graves, geralmente, aparece icterícia, coloração amarelada da pele e dos olhos. E a necessidade de cuidados especiais em caráter de internação hospitalar. O doente pode apresentar também hemorragias, meningite, insuficiência renal, hepatite respiratória, que podem levar à morte. Tratamento. O tratamento é baseado no uso de medicamentos e outras medidas de suporte, orientado sempre por um médico de acordo com os sintomas apresentados. Os casos leves podem ser tratados em ambulatórios, mas os casos graves precisam de internação hospitalar. A automedicação não é indicada, pois pode agravar a doença. Bactéria resistente aos medicamentos. As bactérias resistentes aos medicamentos antimicrobianos
como os antibióticos, são conhecidas popularmente como superbactérias. O aumento no número desses micro-organismos coloca em risco a saúde humana de animais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, como se contrai a bactéria Klebsiella pneumoniae. A transmissão da bactéria Klebsiella, normalmente falado como KPC, carbapenemase, pode acontecer através do contato direto com a saliva e outras secreções e outros através do contato da saliva e secreções do paciente infectado, ou através da partilha dos objetos contaminados. Essa doença, essa bactéria, ela está no tópico 5. Normalmente, o tópico das bactérias, superbactérias, são 8 tópicos. A bactéria é perfeitamente tratável e não há motivos para pânico, pois com as medidas de prevenção, bloqueamos a transmissão, que é bom esclarecer, é restrita a um ambiente hospitalar específico, no caso as UTIs. Quais são as formas de prevenção? No caso de pacientes portadores da bactéria KPC, mesmo que assintomáticos, devem ser mantidos em isolamento como forma de prevenção. A higienização e desinfectação das formas são medidas indispensáveis para evitar a propagação das bactérias. Próximo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Shiriane e eu vou dar continuidade falando sobre os fungos. Os fungos eles estão correlacionados às bactérias, tá? Mais na frente vocês vão entender. O que são e qual é a importância dos fungos. Os fungos já foram classificados como vegetais e também como protistas. Atualmente são agrupados num reino à parte chamado reino fúngico. Este grupo inclui organismos diversos que vivem em quase todos os ambientes terrestres e apresentam uma grande variação de formas e tamanhos. Atualmente, os fungos são classificados em 5 grupos principais, que é o Chytridium, Zygomycetus, Glomerulomicetus, Ascomycetus, Basidiomycetus. São os 5 grupos principais dos fungos. Especialistas afirmam que cerca de 1,5 milhões de espécies de fungos habitam no planeta Terra, como os cogumelos, as leveduras, os bolores, os mofos, sendo utilizado para diversos fins, culinárias, medicinas, produtos domésticos. Na culinária, a gente vai ver muito como levedura, para fabricar cerveja, vinho, fermentação e panificação. Na medicina, o fungo não sei se eu posso dizer uma matéria-prima, mas ela é principal para a criação da penicilina, que é a vacina que é usada para combater as bactérias, tá? E produtos domésticos. Por outro lado, muitos fungos são considerados parasitas e transmitem doenças aos animais e às plantas. Os fungos, eles são seres vivos, pode ser uni ou pluricelulares também, tá? E ele tanto pode ser usado pro bem, como é usado para fabricar penicilina, como ele pode também gerar infecção, que mais na frente a gente vai estar vendo. Aqui a gente tem algumas imagens de espécies de fungos. Aqui, nesse quadro de cá, você vai ver o bolor, né, o mofo de alimento, quando você guarda um alimento sem muito tempo. Você pode ver que ele vai criar um aspecto esverdeado, um mofo, né, e isso é considerado fungo. Temos os cogumelos também. Um cogumelo também que você pode ver em culinária é o champignon, usam para cozinha, tá? É uma espécie de fungo também. Habitat dos fungos. Os fungos possuem diversos tipos de habitat, visto que são encontrados no solo, na água, nos vegetais, nos animais,
no homem e nos detritos em geral. Essas páginas que falam solo, água, vegetais, vão incluir dentro dos grupos principais. Eu acho que o solo é o quitrídeo, a água, os zigomiceiros, cada um vai incluir um grupo. Como é que volta? Produção de fungos. Os fungos podem se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada. O que é isso? Sexuada, ele precisa de dois órgãos reprodutores. E assexuada, ele mesmo pode fazer a reprodução sem precisar de outro órgão reprodutor. Sendo o vento considerado importante condutor que espalha os propágulos e fragmentos de ínfa. A ínfa é como se fossem as raízes do fundo, favorecendo assim a produção e a proliferação do fungo. Ou seja, o vento bate, vai levar os detritos do fungo para outro lugar e ele vai procriar e vai aumentar ainda mais. Produção assexuada, né? Esse tipo de produção não há fusão dos núcleos. E através de mitoses sucessivas, a fragmentação do micélio originará novos organismos. Além do processo de fragmentação, a produção assexuada dos fungos pode ocorrer por meio de brotamento e da esporulação. Reprodução assexuada, esse tipo de reprodução ocorre dentro de dois esporos divididos em três fases: plasmogamia, fusão de protoplasma; cariogamia, fusão de dois núcleos haploides para formar um núcleo diploide; e a meiose, que é núcleo diploide que reduz o formato dos núcleos haploides. Alimentação dos fungos. Os fungos são considerados... Volta, eu não entendi. O que é esse haploide diploide mesmo? Não entendi. Estou meio confuso. Esse eu não pesquisei a fundo. Meiose. Meiose é a reprodução. Meio de reprodução. Pode passar? Os fungos podem ser considerados seres vivos, mas eles não são capazes de produzir seu próprio alimento, tá? A gente vai falar agora da alimentação dos fungos. Diferentemente das plantas, os organismos do reino fungi não possuem clorofila, nem celulose, e com isso não sintetizam seu próprio alimento. Eles liberam uma enzima chamada exoenzima, que os auxiliam na digestão dos alimentos. Eles não são capazes de produzir a alimentação, então eles usam outro material para poder se alimentar. Exemplos podem ser seres vivos na decomposição, e eles são principais na natureza por conta deles efetivarem a decomposição de corpos depois que morrem. De acordo com o tipo de alimentação, os fungos são classificados em fungos saprófagos, obtêm alimentos decompondo de organismos mortos, como eu falei. Fungos parasitas, alimentam-se de substâncias de organismos vivos. No caso desses de fungos parasitas, a gente vai ver mais à frente sobre as doenças causadas por fungos, tá? A colega vai falar mais na frente. Fungos predadores que alimentam-se de pequenos animais que capturam. Curiosidades. A ciência que estuda os fungos é chamada de micologia. Depois de muitas pesquisas, somente em 1969 os fungos foram considerados organismos diferentes das plantas. Até então eles eram considerados plantas, sendo, portanto, classificados num reino específico, como eu já falei, no reino fúngico. Dentre a variedade de espécies de fungos, existe dentre a variedade de espécies de fungos existentes no planeta. Foi feito um reino só para eles.
A maior parte é classificada como saprofágica, ou seja, se alimenta de seres em decomposição. Os líquenes são organismos formados pela simbiose de um fungo micobionte e uma água fotobionte. O que é a simbiose? A simbiose? É o processo Processo de quê? da decomposição. Volta o slide inteiro, só para alguma coisa, por favor. Pode pensar. Obrigada. Fotobionte, baseado numa relação harmônica e interespecífica. Agora a gente vai falar sobre as doenças, a colega vai. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Elisa, eu vou dar continuidade às causas de fungos, né? As causas de doenças, né? Temos aí em vista a candidíase e rinocinusite. A candidíase ela é uma infecção provocada por fungos, sendo o mais frequente a Cândida albicans, que pode acontecer às regiões inguinal, vaginal, perianal e periono. É um fungo que existe em pequenas quantidades no organismo da mulher e vive em equilíbrio com a flora vaginal. Bom, como sabemos, acabamos de estudar aqui, que os fungos, a gente também tem fungos, né? Temos bactérias no nosso organismo, né? Para a nossa própria proteção. Então, nesse caso aqui da candidíase, o que está se referindo? Que tem essa candidíase causada pelos fungos, né? Que dá essa candidíase e ela entra em contato, né? Existe uma briga, né? Digamos, uma guerra, né? Sobre fungos, né? O fungo que vem do nosso organismo e o fungo, né? Que é esse daí que causa a candidíase, né? Sintomas da candidíase: dor, ardência durante o contato íntimo, placas amarelas ou embranquiçadas. Na boca, vermelhidão ou rachaduras no canto da boca, manchas vermelhas e ardor na pele. Bom, quando falamos da candidíase na boca, também se refere no tal do sapinho, né, que dá na boca de criança, né, aquela coisinha meio chata de cuidar, né, arde bastante e às vezes dá aqui do lado, né, rachaduras, né, você tem que levar a criança no pediatra e até mesmo um adulto ou um adolescente, né, pode estar acontecendo esse tipo de candidíase. Aqui tem os exemplos, né, com a qual foi citado. Aqui é a candidíase, né, que é da boca, que é o famoso sapinho, né, que dá muito em criança e pode ocorrer em adultos. Aqui é da axilas, né, que é a candidíase de pele, né, que é cutânea, né, quando fala pele, fala da cutânea, né. Aqui é no trato vaginal, feminino, né, óbvio. Aqui também é um trato vaginal, né, um canal vaginal feminino. E aqui foi feito uma transvaginal, né, para ver a profundidade dessa infecção. Óbvio que deve estar bem grave para que chegar nesse ponto assim, né. E aqui temos bolhas no pênis, né, que também pode acontecer no homem, né. Temos aqui uma bolha, né, que já está bem, deteriorou bem essa região. E é muito doloroso, arde muito, tem que ter, né, higiene, né, procurar um médico para fazer os procedimentos de tratamento, né. Ela tem influência no caso de corrimento da mulher? Oi? Ela tem alguma influência no caso de corrimento da mulher? Olha, aqui a corrimento é um tipo de fungos, né, aqui já é candidíase.
né? Já é outro tipo de... Porque o corrimento não chega a ser assim, né? O corrimento já é, né? Vamos entrar na área do corrimento. Já sai não sei, né? Ela feito um negócio meio amarelado, uma secreção, uma secreção, uma coisa meio cheirando a peixe, dependendo se é muito grave, fungo ali. E aqui a gente está falando da candidíase, né? Que ela parece um iogurte, né? Se você observar, é embranquiçada, né? Ela não tem cheiro, mas ela, você vê que a região está até vermelha, né? Porque ela, no lugar fica quente e fica... Esse fungo, ele fica resistente ou não? Com destacamento, não. Se você começa a Você sentir... toma um antifúngico, curou. Não, tem que fazer tratamento com antibiótico. Não, nesse caso Mas aqui... o antifúngico não funciona? Não, aqui nesse caso você tem que usar o quê? Que a gente vai ir para a parte de tratamento, né? Você usa um creme vaginal, antifúngico, né? Estatina, tem a tribuna fina, tem outros e outros medicamentos. Mas que só você creme presta- vaginal funciona? Não, tem que fazer um acompanhamento com antibiótico. Pode tomar um antifúngico, então? Sim, nesse caso aqui o ginecologista. Antifúngico comprimido, eu tô falando. Sim, sim. E temos também o antifúngico, que eu não sei se vocês Só um conhecem. ponto, o corrimento, ele é consequência da candidíase, tá? Não, ele, se você não Ele tratar, vem com corrimento. Ele é consequência, né? Começa com coceira, irritação, Isso, aí se não trata, vai aí começa o corrimento. Então, quando a mulher começa a ter corrimento, a corrimento em si já é natural da mulher, mas quando ela começa a ter muito corrimento, com mau cheiro, aí já é sinal de candidíase. Aí ela começa inicialmente, as mulheres nem sempre procuram um ginecologista, né? Então elas começam a tomar antifúngico, comprimido, depois, juntamente, associado aí com a emistatina ou outros aí, medicação de pomada. Tribunafina, né? Estraconazol, enfim. E temos também o supositório, né? Antifúngico, que é aplicado, você injeta lá, não pode ter relação, durante 7 dias, até que esse supositório vaginal ele elimine, né? Combate aquela... Ela é transmissível? Sim. Ela é transmissível até. Sim, se você tiver ato sexual, passar a mão, né? Né? Você não vai ficar mexendo, né? Porque ali é contaminado, tem que ter um certo cuidado. Bom, gente, licença aqui um pouquinho. Só um ponto, tá? Por favor. Esse aí eu tenho no meu caso. Quando eu fui no meu ginecologista, que eu vou anualmente, ele falou para mim não me preocupar referente a esse tipo de candidíase, porque é uma bactéria que vem direto do meu organismo. Como ela vem direto do meu organismo, ela é tratável, não tem cura, porém não é transmissível se eu tiver relação sexual com o meu parceiro. Entendeu? Então, daí o que acontece? Eu faço o tratamento, eu faço anualmente. Ele falou que realmente não tem cura, tá? Por ser do meu organismo mesmo, produzido pelo meu organismo. E aí o que acontece? O meu tratamento é o quê? Quando a candidíase ataca, geralmente por conta da gente usar muita roupa apertada. Os funguinhos gostam de locais aquecidos e úmidos. Então, aí eu faço o tratamento com o quê? Com as pomadas, né, que realmente ajuda, ou um comprimido, que me adiantou muito, que usa tanto eu quanto o meu parceiro. Você fica quanto tempo? Porque você não vai tomar a vida toda essa medicação. Você fica quanto tempo sem tomar? Prof, eu já observei, assim, que É recorrente. como eu transpiro muito o corpo inteiro, inclusive a parte da vagina também, por usar muita roupa apertada, então quando me ataca mais na época do verão. Mas... Na época de verão, assim, então eu fico em cerca, vamos dizer, de 2 anos, por aí, sim, sem precisar usar isso aí. Mas mantendo anualmente eu estando indo no ginecologista. Para manter em controle aí também no meu tempo. Muitas mulheres sofrem, né? Isso. Corrimento também tenho, porém, eles falam que o meu não é arriscado porque ele não tem cheiro. Né? Ela fala, a partir do momento se você sentir odor, aí você corre para o médico, odor e sentir ele, você verificar que ele está amarelado.
Era só uma ressalva isso. Sim. Tá, então, até no meu conhecimento, esse tipo de fungos, né? Tem que ter um preservativo, né? Se quiser ter uma relação. Eu também entendo assim, que ela é transmissível. Se você conhecer cada dia, ela é transmissível. Usar um preservativo, até porque você vai só piorar, você vai entrar em atrito lá com Porque a o homem, ele também canal da pega. vagina, E é Posso você usar? vai prejudicar o seu parceiro, enfim. Posso dar um exemplo? O que eu entendi da candidíase é uma bactéria que a gente tem, é do organismo da pessoa, mas no momento que ela tem um avanço desordenado, ela causa a infecção. Então, como a Keila falou, ela tem, porém não é perigoso, mas a partir do momento que ela vai ter um aumento desordenado, que começa a ter mau cheiro, começa a ter uma secreção mais amarelada, aí sim você pode se preocupar que é nesse ponto que pode ser contagioso. ela pode até, o mau cheiro ser tão grande, de incomodar quem está do seu lado. Sim. De incomodar seu ambiente. Aí nesse né? ponto ela chega a ser contagiosa. E tem um caso também da pessoa ter e não tá nem aí, né? Deixar lá. Bom, E aí, se a eu pessoa que está em já tive sabe? Tem candidíase, gente assim. eu já tive candidíase uma vez. Então, toda mulher já teve. Arde muito. É horrível. Não tem condição, na minha opinião, não tem condição de relação. Na minha. Diz que o banho de assento também funciona. Não. Melhor você usar o antifúngico, O pessoal usar a faz formalina, muito, né? Banho de O assento. pessoal do interior faz mais. Lembra da mamãe Fica meio Na base contraditório, né? de Porque eles falam, uns falam, a maioria dos que eu vou, eles falam que não é propício a gente fazer um banho de assento. Diz que também a alimentação influencia. Vocês pesquisaram alguma coisa sobre alimentação? Sim, bastante. Pode falar. Então, dá continuidade, né, professora? Né? O tratamento para a candidíase pode ser feito com remédios antifúngicos orais ou intravaginais. A duração do tratamento depende de cada caso e pode ser feito em dose única ou por 7 dias a 10 dias. No caso de dose única, é um comprimido que o médico vai receitar, você vai tomar, pronto, acabou. No outro dia você vai estar bom. O caso dos 7 dias aqui de tratamento já vem como um supositório vaginal, que é um comprimido grande, ele tem um bastão que você injeta, empurra ele, e durante esses 7 dias você não pode ter relação, nenhum desses aqui você pode ter relação, porque você está sendo medicado. Você não pode ter atrito, não pode ter contato nenhum. Depois desse dia você faz o que você quiser, já tá boa mesmo. E 10 dias, depois de 10 dias vem a pomada, o creme vaginal, que é a estatina com antibiótico, ou pode ser sem antibiótico, dependendo da gravidade do caso. Entendeu? Que quando começa a ficar com cheiro muito forte, porque já chega um caso mais agravante, né? Vamos falar agora da rinocinusite. Podemos definir clinicamente rinocinusite como todo o processo inflamatório que acomete a mucosa nasal e dos seios paranasais, seja etiológica, viral, bacteriana ou fúngica. A definição tem como base a sintomatologia e a duração dos sintomas. Aqui tem uns exemplos, né, de casos de inflamação, né, causado pelos fungos. Temos o lado direito saudável, né, que não tem nada, né, o seio frontal, bom, também apagado, enfim. Aqui é o lado direito doente, né, a secreção de pus, temos a mucosa inflamada, o septo nasal, que aqui é o que está bem grave, né? Dá para ver. Nesse caso aqui, você tem que fazer até uma cirurgia para tirar essa secreção. É tipo como se fosse colocar uma seringa para estar tirando, né? Essa secreção aqui para estar ajudando, né? Porque às vezes nenhum remédio lá vai dar conta de tirar tudo, vai demorar muito o procedimento de tratamento. Então, se tiver muito grave, vai para um
processo cirúrgico, que é tirado com o meio lá de seringa. Aqui temos o fungo, né, que eu escrevi aqui no meu nome, é o asperogílio, o nome desse fungo, que é o causador dessa inflamação, né, na face, né, seios nasais, frontais, enfim. É isso aí. Os sintomas, né? O sintoma da sinusite lá é dor de cabeça, nariz entupido, espirros, olhos lacrimejando, vermelho, coçando, secreção nasal que pode ser transparente, amarelada ou enverdeada, né? Quando chega no caso de amarelada, está mais ou menos. Quando chega no caso da enverdeada, já está mais um caso mais avançadinho, tem que realmente correr atrás e procurar o médico para fazer o procedimento. E o médico vai prescrever os medicamentos corretos para estar fazendo esse tratamento, né? Temos também a causa por tosse, febre em alguns casos, né? Que a tosse já vem quando está embrançado, febre em alguns casos quando está mais amarelado, sensação de dor, impressão no rosto quando está mais esverdeada, a secreção, alteração do olfato e dor, pressão no ouvido, porque já está uma coisa mais, né, incomodando. Tratamento. O tratamento para sinusite deve ser orientado pelo otorrinolaringologista de acordo com a norma da informação. Podendo ser indicado o uso de antibiótico nos casos em que acontece devido à infecção por bactérias e medicamentos analgésicos ou corticoides para promover o alívio dos sintomas e diminuição da inflamação. Esse tipo de tratamento aqui é aquela parte que está mais averdeado, né? Começou a ficar amarelão, ficou verdeado, vai para esse procedimento aqui, né? Fora isso aí, tem os medicamentos que eles podem estar utilizando, que é o analgésico, né, para tirar a dor, como se chama, para aliviar, né, os sintomas da diminuição da inflamação. E o corticóide e os demais é mais para quando está bem verde mesmo, que passa a ser o antibiótico e o corticóide. O antialérgico ajuda também? Ou não? Depende, né? Depende se for uma rinite alérgica, sim. Né? Mas aqui a gente está falando desse caso, não. Aqui já está falando do fungo, já não tem nada a ver com a alergia, né? Muito obrigada pela atenção. Ainda.